Olá, meu nome é Thiago Correa, sou estudante do Centro Universitário Internacional, a Uninter, do curso de Licenciatura em Filosofia, sob o RU 1146-140. O que eu vim aqui explicar para vocês? Como que surgiu a filosofia? O que é a filosofia? É isso que eu vou explicar hoje. Para entendermos o que é filosofia e como ela surgiu, eu preciso explicar primeiramente os aspectos da época em que ela surgiu. Ela surgiu por volta do século 7 a.C., né? Mas houve alguns períodos anteriores ali que circundaram aquela época anterior ao surgimento propriamente, que deram condições para o seu surgimento. Um deles foi quando surgiu a escrita grega, ou o alfabeto, através de Homero. Homero foi um grande escritor, né, famosíssimo por ter escrito duas obras que estão entre as maiores literaturas da história da humanidade. Uma delas é a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia. Todo mundo já ouviu falar do cavalo de Troia, do grande guerreiro Aquiles. Então a Ilíada narra essa história, né? E a outra história é a Odisseia. A Odisseia, ela conta a história da volta para casa de quem participou da Guerra de Troia. Ou seja, conta a história de Ulisses, né? E dentro da Odisseia a gente consegue perceber aspectos mitológicos que naquela época representava as crenças das pessoas que viviam naquela época, né? Sobre o mar, né? Por exemplo, o deus do mar, Poseidon, né? Os ciclopes, as sereias, o que mais? O deus Zeus, o deus dos raios, né, dos trovões, das chuvas e tal, que explicavam muito então como funcionava aquela época, né? Então esse período chamou-se período homérico, né? Sobre Homero, né? Outro aspecto de períodos é o período arcaico, foi o período das consolidações das polis, as cidades e estados que se organizavam, né? Se agrupavam pessoas e conviviam ali dentro de uma certa região. Então foi criado esse aspecto de cidade, né? Vida urbana e tal. Também teve o período clássico, né? Atenas era a principal cidade do mundo nessa época. Muito importante para o desenvolvimento daquela época, né? Nessa cidade também surgiram os sofistas, né? Que eram organizações de filósofos um pouco diferente dos filósofos tradicionais, né? Coisa que a gente pode ver mais adiante. E também nos períodos anteriores havia uma preocupação muito com o cosmos, né? Como se desenvolvia a natureza, os aspectos da natureza até esse período. A partir desse período, que é o período clássico, houve uma preocupação maior com o homem, com o desenrolar emocional, social do homem, né? Então, também após disso veio o período helênico. Após os conhecimentos filosóficos, né, que foram se consolidando, ele também foi avançando para outros povos, né? Outros povos. Juntava a cultura de um povo aqui, o conhecimento de outro povo ali, para se construir um pensamento ou uma filosofia, né? Para que se desenvolvesse a sociedade naquele tempo. E quais também foram as condições históricas para que a filosofia se consolidasse? Bom, como eu falei agora, as grandes viagens marítimas gregas, né? Pois através disso eles obtiveram grandes conhecimentos de geografia, de religiosidade, de astronomia. Tudo isso ajudou também a construção da base filosófica, né? Do pensamento filosófico, no caso. O surgimento da moeda, né?
pois havia fortes relações comerciais desses povos, né? Então, até ali, até em certo momento, era através das trocas, né? Agora imagina você trocar um terreno por galinhas, né? Que era o que acontecia naquela época. Então se colocou-se um aspecto de raciocínio para que alguma coisa elaborasse uma forma justa e equilibrada de pagamentos da época, né? Então criou-se a moeda, né? Outra coisa também foi a criação de um alfabeto, como eu falei do Homero há pouco, né? Do alfabeto, organizar um alfabeto, organizar uma linha de raciocínio através da língua, através da escrita, né? Para que o povo tivesse uma identificação através da língua, através da sua comunicação característica, né? E outra coisa foi a invenção do calendário. O calendário. Aí aquela pessoa, o povo, no caso, ele tinha noção de tempo, né? De tempo para construção de linhas, né? De linhas temporárias, por exemplo, né? Um ano, sabe? Meses de cultivar certas coisas e tal, que foi se aprimorando durante o tempo, né? Dentro desses períodos, as condições também foi se aprimorando a vida urbana, né? A vida urbana. As pessoas se aglomeravam, viviam em certos lugares, né? A construção das cidades. Então se tem um agrupamento de pessoas morando ali sobre a mesma língua, né? Sobre o mesmo tempo, né? Com interesses locais ali, né? Criados por essa junção de povo. Essa caracterização, então, deu-se a forma e a criação da vida urbana. Então houve-se a criação da política. O que é a política? Nada mais é do que uma organização de éticas e de condutas para se viver no mesmo local, né? Com criações de regras, com criações de linhas de conduta, para que esse povo se desenvolvesse entre eles, né? Muito bem, dito isso, isso aí ajudou muito a criação da filosofia, né? Mas a filosofia também, antes de ter um raciocínio filosófico, as crenças, né, era tida como um mito. E o que é o mito? Mito era uma forma até mesmo ingênua de explicar certos fenômenos, como por exemplo Zeus, né, que eu como falei anteriormente, Zeus, que era responsável pelas chuvas, pelos raios, né? Ou Poseidon, que era responsável pelos mares e todos os eventos que acontecessem nos mares, né? Então, a filosofia ela veio para desmistificar esse tipo de raciocínio, para termos um raciocínio lógico, um raciocínio científico, nesse sentido, né? E qual foram os primeiros filósofos que surgiram, né? O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, né? Tales de Mileto nasceu em Mileto, né? Porque naquela época era muito comum de associar ao nome do filósofo a região que ele nascia. Então, Mileto era uma cidade, certo? Que ficava naquela época na Ásia Menor, na Jônia, que era a região específica ali, né? O nome da região, a cidade era de Mileto. Isso tudo hoje é na região da Turquia, né? De se situar nos dias de hoje, então, é na região da Turquia. Ele foi considerado o primeiro filósofo, tá? Por que ele foi considerado o primeiro filósofo? Porque ele teve um arqué. O que é um arqué? Arqué é, digamos assim, é a substância principal, a matéria-prima para se desenvolver um raciocínio, né? E o dele, o Tales de Mileto, foi da água.
Então ele era conhecido como o filósofo da água. O Tales também, ele era um grande matemático, né, e um grande político. Ele foi muito importante para o desenvolvimento político da região onde ele viveu. Mas a questão filosófica dele foi que a água foi o arqué, foi a substância ou a matéria-prima que fez dele ser considerado o primeiro filósofo. Ele teve um insight, né, digamos assim, um insight. Então, ele definiu que a base da vida era a água, pois onde havia essa substância, né, havia vida. Por exemplo, se a gente fizer uma comparação com o deserto, o que não tem no deserto? Água. E o que não tem no deserto? Desenvolvimento de vida. Principalmente na época do Tales, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, né, hoje tem-se cidades e tem vida prosperando nos desertos, porque o homem criou mecanismos para levar água para o deserto e se desenvolvesse a vida ali, né? Então o Tales, com esse arqué, com esse pensamento filosófico, ele foi considerado o primeiro filósofo, né? O primeiro filósofo. O segundo filósofo é considerado como o sucessor do Tales. O sucessor do Tales, que é o Anaximandro, da onde? De Mileto. Onde é que ele nasceu? Em Mileto. Outro que é associado, era muito comum, como eu falei antes, associado à cidade aonde essa pessoa ou esse filósofo nascia, né? Ele foi considerado o sucessor do Tales, o Anaximandro. Só que o Anaximandro, ele tinha um arqué diferente. Ele tentou refutar e não teve êxito em dizer que, em tentar comprovar que a água não era uma substância pura. Por que eu digo isso? Porque na visão do Anaximandro, para se ter uma substância ou um arqué filosófico, não poderia existir algum elemento que compusesse o arqué. Por exemplo, a água, ela é derivada de alguma coisa, né? A gente sabe quais são as derivações da água. Mas para o Anaximandro não poderia ter elemento além de alguma coisa original, única. Ela não poderia ter elementos ligados aquela arqué, né? Então, ele desenvolveu que o arqué, além de não precisar de algum elemento, não ter obrigatoriamente um elemento para composição, né, do arqué, ele definiu então que o arqué seria o infinito, algo sensível, né? Algo assim que seria um pouco abstrato de explicar, né? O arqué deveria ser uma substância que transcenderia os limites dos nossos sentidos, que não estivesse ao alcance do observável. Uma coisa até mais sentimental, não acha? O arqué de Anaximandro é algo indeterminado, na qual ele chamou de apeiron, ou apeiron, né? Que significa aquilo que é privado de limites, né? Ele não tem limites, ele não tem barreiras, ele não tem nada, né? Interminável e infinito. Esse então foi o arqué, ou a matéria-prima da filosofia de Anaximandro, que foi considerado o sucessor de Tales, né? Uma coisa muito importante, há uma pesquisa, ou há pesquisas por aí, que Anaximandro escreveu o primeiro texto filosófico. Porque naquela época, tá, o que se sabe do Tales foi que a gente não tinha a escrita para ele, no caso. Tudo que ele fez foi dado verbalmente, foneticamente, através do tempo. O Anaximandro já tem as escritas dele, propriamente dito, né? E vocês vão ver aí, mais pra frente, quem estuda filosofia, vão ver que alguns filósofos não deixaram nada escrito.
Um dos mais famosos deles foi Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. Foi tudo contado, né? Falado, a filosofia dele. Que outras pessoas, no caso, né, escreveram depois. Mas isso é assunto para outra aula, outro momento, né? Muito bem. Esses primeiros filósofos, né, eles eram considerados duas coisas. Eles eram considerados filósofos da natureza, né? Trabalhavam com os aspectos da natureza e eram pré-socráticos. O que é pré-socrático? Anterior a Sócrates, né? Que é um outro tipo de filosofia, mas que tem a base nesses primeiros filósofos, certo? Muito bem. Então, o que é filosofia? Filosofia nada mais é uma frase minha aqui que eu criei para definir, né? Filosofia é racionalizar, é um processo de construção e organização do pensamento, onde através desse pensamento se chega a uma unidade, gerando conhecimentos e outros tipos de questionamentos. Isso então se dá o ato de filosofar. Bom, agradeço a atenção, muito obrigado e até uma próxima aula.